Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar esse CRUD que eu fiz em Java, bem simples, mas que tem um foco em fazer tratamento de exceções, né? Tratamento dos erros que podem ocorrer aí durante uma aplicação. Então, inicialmente, eu comecei pela classe usuário, tá? Então, essa classe usuário vai estar dentro do nosso pacote infraestrutura, infrastructure, entities, usuário. Beleza. Peço aí você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí no canal, deixa o sininho de notificação ativado aí, só para a gente manter aí as nossas postagens, né? Vamos lá. Então a gente tem aqui a nossa classe usuário, onde a gente tem apenas dois parâmetros, né? Esse parâmetro aqui ele é criado automaticamente no nosso banco. Então temos aqui o e-mail e o nome. Dentro da nossa classe services, que fica nossas regras de negócio, temos aqui o nosso construtor, iniciado pela nossa repository. A repository vai ser o que vai fazer a interação aí, né, com o nosso banco, que é o nosso JPA. Beleza. Beleza, temos esse método aqui, esse construtor já criado, e temos alguns métodos, por exemplo, o método salvar usuário, que basicamente serve para salvarmos o usuário dentro do nosso banco de dados. Então a gente chama aqui o repository.save and flush e passa aqui como parâmetro o usuário. Beleza. Temos aqui o método de buscar o usuário por e-mail, né, onde podemos passar aqui para ele retornar o e-mail, e caso esse e-mail ele não exista, podemos estourar uma exceção aqui informando que o e-mail não existe. Beleza? Beleza, e-mail não encontrado. E aí a gente tem essa classe aqui, né, instanciada, que é o usuário exception. De onde que ela veio? Eu criei uma pasta aqui dentro da nossa infrastructure chamada usuário exceptions. Ela estende da classe runtime exception, e nós temos aqui um método que retorna uma string, né? Eu criei também aqui a global exception handle, que basicamente além de pegar a mensagem, né, que a gente coloca lá na nossa service, ele ainda traz algumas outras informações, né? Por exemplo, quando temos o HTTP status not found, né, que é o 404. Então a gente retorna aqui esse número, e também a gente retorna aqui a data e hora atual. Beleza? Então esse projeto ele vai estar lá no GitHub. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Então a gente tem aqui alguns métodos, vocês podem explorar aí com mais detalhes e podem sugerir também melhorias para esse projeto. A ideia aqui é estudar ao máximo o que a gente pode fazer, o que a gente pode melhorar, lembrando que esse é um dos primeiros projetos que eu tenho feito com Spring Boot, e ainda estou aprendendo ainda algumas coisas. Queria apenas compartilhar com vocês aqui um pouco da evolução desse projeto, que inicialmente ele estava estourando o erro 500 e não tinha muita clareza do que era, né, do que poderia ser. Então eu resolvi buscar um pouco de conhecimento para fazer o tratamento desses erros e deixar o erro mais claro aí para o usuário final. Beleza? Então vamos executar aqui o projeto e ver como é que ele funciona na prática. Eu vou dar um play aqui. Esperar subir nossas aplicações. Outra coisa também
aqui dentro do Application Properties. Esse aqui é o nosso as nossas propriedades para fazer a conexão com o banco, beleza? Eu acredito que isso aqui não deve instalar no GitHub, então vocês podem tirar um print, né, ou dar um pause aí no vídeo e fazer a cópia aí dessas propriedades, beleza? Vamos lá. Indo aqui agora no nosso Postman, vamos fazer aqui a criação de um usuário. Então, basicamente, a gente só vai passar o e-mail e o nome. Beleza. E aí, quando esse usuário ele é criado, ele retorna aqui um ID, o nome e o e-mail. E como é que isso está lá no nosso projeto? A gente vai vir aqui em usuário controller. Então, quando a gente cria aqui o nosso push mapping, então a gente passa aqui para salvar o usuário, a gente cria aqui um usuário e a response entity a gente passa o usuário salvo, né? A resposta do usuário salvo, beleza? Então, eu poderia retornar aqui um void, eu poderia passar uma string aqui e passar uma mensagem, mas eu resolvi devolver aqui o usuário salvo, né? Os dados do usuário salvo. Beleza. Vamos continuar aqui os nossos estudos. Tem aqui o método buscar o usuário por ID. Então, se eu passar o ID aqui 1, ele deve devolver o usuário que foi criado, perfeito. Só que quando eu passo o ID 2, esse usuário não existe no banco. Vamos apenas conferir o nosso banco. Acho que ele vai retornar aqui para o início, tem que conectar de novo. Clica aqui e dá o play. Ok. Então a gente tem aqui o usuário João criado, mas a gente só tem o ID 1. Então, se a gente tentar passar aqui o ID 2, ele tem que estourar algum erro. E esse erro tem que ser conhecido para o usuário saber como que ele vai tratar. Opa, ID não encontrado. A mensagem é essa. O ID não foi encontrado. Então, se o ID não foi encontrado, é porque esse ID não existe, não foi criado. E se a gente criar aqui um novo ID aqui, a gente pode colocar aqui Miqueias, e podemos colocar o e-mail miqueias@teste, beleza? Então, quando a gente cria esse novo usuário, vai retornar Miqueias com ID 2. E aí, olhando lá no banco, esse novo usuário também vai estar aqui, beleza? E aí, galera, a gente pode buscar por e-mail também. Por exemplo, eu posso fazer aqui uma busca por e-mail Miqueias. Então, se eu colocar aqui Miqueias teste, esse e-mail não existe, né? Então, ele deve retornar aqui que o e-mail não foi encontrado, e assim o usuário vai ter mais clareza ali na hora de fazer o cadastro, alguma coisa assim, ou uma consulta lá no banco através de uma tela lá que o front-end tenha desenvolvido para ele. Tá, beleza. Antes de ir para o delete, né? Senão a gente vai ter que criar tudo de novo. Vamos aqui para o put. O put, usuário, primeiro usuário criado, deixa eu só olhar aqui no banco, foi o João, com ID 1. Só que ele esqueceu de colocar aqui o sobrenome dele. Então a gente pode colocar aqui o sobrenome dele, João Pedro, enviar, e aí vai retornar aqui já para a gente o cadastro dele atualizado lá no nosso banco. E se a gente olhar no nosso banco e consultar novamente, vai estar aqui João Pedro, conforme havíamos pensado. Tá, temos aqui também o deletar usuário, que eu posso passar apenas o ID. E aí eu passo o ID 1, o usuário foi deletado com sucesso. E aí, se a gente consultar no banco, só temos o usuário com ID 2, que no caso é o Miqueias.
Então a gente também pode deletar o usuário por e-mail, né, com o e-mail. Então a gente passa aqui o usuário e o parâmetro do e-mail. Executa e o usuário foi deletado com sucesso e agora não temos mais ninguém no nosso banco de dados. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Explorem bastante aí esse crudezinho aqui que eu fiz. Se vocês quiserem um vídeo que eu criei ele do zero, junto com vocês deixem a mensagem aí e a gente vai construindo ele do zero. E para saber como é que tá chegando o conteúdo aí, se é do interesse de vocês ou não. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. E mais uma vez, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal para que possamos trazer mais conteúdos relevantes aqui no YouTube para vocês. Beleza? Muito obrigado aí pela audiência. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.